Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou feliz mais uma vez de estar aqui com os irmãos. Quero agradecer aos irmãos que vêm assistindo as aulas, vêm curtindo, vêm escrevendo, vêm compartilhando. Eu quero escrever, falando aqui do nosso amigo irmão Alberto, né? Nós pretendemos fazer um vídeo junto, ele é youtuber também, e a gente queremos compartilhar um vídeo junto, e no próximo vídeo com certeza estaremos juntos aqui, compartilhamos. Então peço que os irmãos compartilhem essa aula aqui, mais uma vez a lição de número 3. Compartilhe essa aula com os irmãos, para que assim nós possamos crescer e ajudarmos aos irmãos, tá certo? Em conhecimento da parte de Deus, pois a Bíblia diz que muitos erram simplesmente pelo fato de não conhecer. Então queremos contribuir aos irmãos para que possamos espalhar o conhecimento da palavra de Deus aos irmãos, amém? A lição de número 3 do primeiro trimestre de 2017, que fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, fala sobre o perigo das obras da carne. Você vê aqui a foto que nós vamos estudar, ela é muito interessante. O perigo das obras da carne está mostrando o homem com uma pastinha, um saco de dinheiro cá no abismo, e o homem com a perna já fora do abismo. Então você vê que já pela foto a gente conhecemos um perigo imenso, amém? Então o texto áureo diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41. A verdade prática diz: oremos e vigiemos, para que não sejamos surpreendidos pelas obras da carne. Você vê que as obras da carne é perigosa. E se deixar, ela mata o espírito. O seu espírito, não o Espírito Santo, eu estou falando. Ela mata, acaba com o espírito e deixa muitos na lama, tá certo? Como tem deixado por aí. A leitura em classe está no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 39. Então vamos ler aqui rapidinho. Nós com certeza vamos parar pelo caminho, tá certo? Vamos lá. E disse-lhe uma parábola: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? Uma pergunta. Então nós vamos ficar aqui só com esse versículo. E disse-lhe uma parábola: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? Essa pergunta fica para você, e a resposta fica com você mesmo. Será que pode? Está escrito aí, Lucas capítulo 6, verso 39. Será que um cego pode guiar outro? Por mais que o cego fale bonito, mas não pode. Por mais que o cego ele queira, mas ele não pode, porque vai acabar caindo, tropeçando. Então não tem como. Vamos lá, o objetivo geral dessa lição é explicar o perigo das obras da carne. Essa lição está contida com 3 tópicos também, e neles o primeiro nós vamos identificar o que é a concupiscência da carne. O segundo nós vamos mostrar o que é um caráter moldado pelo Espírito, e o terceiro é saber que é uma vida que não agrada a Deus, vive segundo a carne, é infrutífera. Vamos aqui à introdução. A lição deste domingo é um alerta para os que querem agradar a Deus e ter uma vida frutífera. Estudaremos o perigo das obras da carne. Precisamos ter cuidado, pois dentro de todo crente habita 2 naturezas. A natureza adâmica, a qual foi corrompida na queda, e a nova natureza, que é resultado da regeneração do novo nascimento. A regeneração, nós falamos, a gente adquiriu através de Cristo, morto na cruz. Veremos morto e ressuscitado, né? Para que muitos que acham, que querem
porque querem dizer que Cristo está morto, mas que Cristo ressuscitou de entre os mortos ao terceiro dia. Nós conhecemos isso. Veremos que a natureza adâmica, se não for controlado pelo Espírito, produz frutos que levam o crente à morte espiritual. Vamos lá, ao primeiro tópico. Vamos voltar um pouco aqui, irmão. Veremos que a natureza adâmica, se não for controlada pelo Espírito, produz frutos que levam à morte, o crente à morte espiritual. Veja que tanto o Espírito que habita em nós, ele produz frutos, quanto a carne também produz seus frutos. Só que os frutos da carne que nós vamos ver aqui, ele nos leva à perdição. Eles são tão bons que levam à morte. Né? Tão bons, eu estou falando bons entre aspas, eles levam à morte. Mas o fruto do Espírito conduz à vida eterna. É o que nós estamos estudando aqui. O primeiro tópico, a vida conduzida pela concupiscência da carne. A concupiscência da carne. Você sabe o que significa o significado da palavra concupiscência? Então, segundo o dicionário de Wycliffe, ou Wycliffe, sei lá, este é um termo usado teologicamente para expressar os desejos malignos e lascivos que assediam o homem caído. Olha aqui, ó. A concupiscência. O que é concupiscência? Concupiscência, ele é definido para expressar os desejos malignos e lascivos que assediam os homens caídos. Desejos malignos são as concupiscências da carne. Misericórdia, né? Que nós não possamos viver nesses desejos malignos. Pois quando a gente, não, isso é normal, e acabamos de uma forma na natureza da carne. Porque esses desejos, essa concupiscência, ela sai corrompendo o homem espiritual e acaba levando ou gerando a morte eterna. A velha natureza, se não for controlada pelo Espírito, leva-nos a cometer as piores ações e abominações. Por isso precisamos vigiar e viver constantemente cheio do Espírito Santo. Veja que a velha natureza é terrível. Se nós não formos controlados pelo Espírito Santo, ela pode nos levar às piores ações. Ela leva à lama. Leva à lama, e pior que se for crente, que deixar a carne mais uma vez ressuscitar e reinar, ele é pior, porque será como sal em si, todo mundo vai pisar, todo mundo vai olhar, vai olhar atravessado para eles. Então temos que ter cuidado. Paulo advertiu a igreja, explicando que quem semeia na carne, ou seja, vive segundo a velha natureza da carne, ceifará corrupção. Nossos desejos e vontade devem ser controlados pelo Espírito Santo, pois os desejos da velha natureza são impuros e nos conduzem para a morte espiritual. Veja que o desejo da carne só nos leva à corrupção. Mas nossos desejos têm que ser controlados pelo Espírito Santo. Tem que ser controlado por ele, ou seja, ele vai fazer surgir, eliminando os desejos da carne, vai fazer surgir os desejos santos, sadios, que conduz à vida eterna. Vamos lá ao segundo subtópico, a vida guiada pela concupiscência da carne. Quem controla seus desejos? Quem controla seus desejos? Uma pergunta. Temos anseios, mas estes precisam ser controlados por Deus. Devemos submeter nossos pensamentos e desejos ao controle divino. A Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então devemos lançar-se diante de Deus. O crente que não tem uma mente conduzida pelo Espírito Santo torna-se uma pessoa sem controle, sem qualquer diferença.
A palavra de Deus nos ensina que precisamos mortificar nossa natureza. Mortificar é permitir que Deus controle os nossos pensamentos, vontades e ações. Quer dizer, a carne tem que estar morta. A carne tem que estar crucificada com Cristo, porque senão ela controla. A luta contra a carne é assim: se você alimenta mais a carne, então a carne vai estar forte. Se você alimentar o espírito também vai estar forte. Então temos que alimentar o espírito e deixar a carne em jejum, que ela morra, que ela fique. Eu estou falando de coisas espirituais, tá certo? A carne tem que estar crucificada e nós estamos falando sobre vontades, sobre vontades e desejos. Não é que você vai deixar de comer, certo? Você vai jejuar, você vai orar, mas você tem que se alimentar. Amém? Então vivemos em uma sociedade hedonista, onde buscamos pelo prazer. Tem feito com que muitos sejam dominados por desejos malignos, praticando sem qualquer pudor toda sorte de impureza, e tudo em o nome do prazer e da liberdade. Diante desse triste quadro, a igreja não pode se calar. A igreja não pode se calar, mas deve expressar suas virtudes, anunciando a mensagem da salvação. Veja que o mundo hoje está vivendo realmente por desejo maligno, praticando muitas coisas sem qualquer pudor, sem vergonha nenhuma. Você vê aí o carnaval. Eu vou falar sobre o carnaval, vou trazer um vídeo aqui sobre o carnaval, tá certo? Mas praticando, nós vemos a prostituição no meio da rua, nas praças, nós vemos bailes aí que são tudo coisas do demônio, coisas do diabo, tá certo? Sem pudor nenhum. Então a gente devemos mostrar que Cristo é a salvação. Olhe, tenha cuidado, porque se você é cristão e tem desejo de ir para baile funk, se tem desejo para ir para Rock Hills, e essas coisas aí que aparecem, tá certo? Tenha cuidado, porque isso é concupiscência da carne, isso não vem de Deus, são desejos malignos. Aleluia. Nós devemos deixar os desejos malignos e pedir ao Espírito Santo para nos conduzir com desejos santos que levam à eternidade. Terceiro subtópico: a vida conduzida pela concupiscência dos olhos. Longe de Deus e sem o controle do Espírito Santo, o homem manifesta seus desejos mais perversos, trazendo sérios prejuízos para o relacionamento na igreja e fora dela. Quando o homem se torna insensível à voz de Deus e ao Espírito, sendo governado apenas por seus instintos, torna-se semelhante aos animais. Uma vida conduzida pela velha natureza leva as pessoas a olharem apenas para os prazeres momentâneos que o mundo oferece, não atentando para o que é eterno. Davi viu e desejou a mulher de Urias, e o seu desejo descontrolado o levou a cometer um adultério e um homicídio. Ele não atentou para as consequências dos seus atos. O crente não pode deixar seduzir pelos prazeres deste mundo. Então veja, a concupiscência dos olhos. O que está acontecendo? O homem está agora vivendo pelo que vê. Os desejos malignos agora, a Bíblia diz que o olho é a candeia do corpo. Se o teu olho vê o que é bom, todo o teu corpo vê o que é bom. Se o teu olho vê o mal, vê o que é mal, todo o teu olho será mal. O que está acontecendo aqui nesse terceiro tópico? Por causa da concupiscência dos olhos. Casamentos sendo desfeitos, famílias sendo desmanchadas, pais não respeitam mais os filhos, nem filhos respeitam mais os pais. Não há mais pudor. Tudo o que querem fazer estão fazendo, tudo que o olho vê e o coração deseja estão fazendo, porque são desejos malignos, são desejos da carne. Então você, pai de família, você mãe de família, você filho, você filha,
está aí um conselho. Você quer se conduzir bem, pai, você que está escutando essa aula, você que quer conduzir tua família boa, conduz ela em Cristo. Incentiva tua esposa e teus filhos para a igreja, vai com eles para a igreja. Incentiva a viver em espírito. Incentiva tua família a jejuar, tua família a orar. Incentiva a teus filhos a buscar o Senhor. Faz o culto doméstico dentro da tua casa. Porque o que está aí nas ruas, nas televisões, estão nos computadores, são as lascívias, são aí os desejos, as concupiscências, que são os desejos malignos que estão surgindo aí, e principalmente aparecem nos olhos. Então conduz a tua família em santidade, conduz ela em santidade, conduz a tua família, os teus filhos, a tua esposa, a tua vida em santidade, tá certo? Você filho, você jovem, você moço, você moça que quer levar uma vida de santidade, deixa o Espírito Santo te guiar. Cuidado com os olhos, com o que os olhos veem. Cuidado com a carne, porque a carne pode matar o espírito. E só o teu espírito é quem tem uma comunhão com Deus. Só o teu espírito é que recebe o penhor dos céus. Então o que você tem? O que você tem? Guarda no teu coração, porque o inimigo quer tirar. Amém? Então cuidado com a concupiscência dos olhos. Satanás, ele não é besta. A nossa mente é limitada. Se nós pensarmos, embora que nós viajamos para muitos lugares, mas se nós não vemos, fica difícil pensar. Então ele joga no olhar, joga na rua quando a gente saímos fora de casa, joga até na igreja, joga nos computadores, joga na TV para tentar corromper a natureza do teu Espírito Santo, tá certo? Diante de Deus. Então cuidado com isso e vigia, porque Cristo está prestes a buscar a igreja, e Ele vem buscar uma igreja santa, separada, uma igreja que tenha um caráter cristão. Segundo subtópico aqui, a degradação do caráter cristão. A degradação do caráter cristão. O que é caráter? Nós estudamos na lição de número 2. O que é caráter? No grego, caráter é charater. O significado é estampa, impressão, amar e marca. Contudo, é importante ressaltar que as palavras têm diferentes significados em distintas ciências, como a sociologia e a psicologia. Segundo o dicionário Roas, é um conjunto de traços psicológicos ou morais que caracterizam um indivíduo. O caráter não é inato e pode ser mudado. Foi o que estudamos na lição passada. Então veja que caráter é aquilo que nós apresentamos. Estampa quer dizer que você aparenta ter. A impressão, o caráter, diz que aquilo que mostra o caráter é a tua primeira expressão que tu mostra ser, então é teu caráter. Então o nosso caráter, ele tem que ter um caráter cristão. Se nós deparamos com uma pessoa com um caráter cristão, sempre devemos ter aquele caráter. O cristão, ele sempre vai ter um caráter de irmão, vai ter um caráter exemplar, porque o fruto, o Espírito Santo já produziu um fruto como é que eu posso dizer? Que traz o bem, beneficiador para aquele crente que conduz o Espírito Santo. Amém? O caráter é moldado pelo Espírito. Quando aceitamos Jesus e experimentamos o novo nascimento, nosso caráter passa por uma transformação. O Espírito Santo trabalha em nós a fim de que sejamos semelhantes a Jesus. Mas para que essa transformação aconteça, precisamos nos submeter inteiramente a Deus. Se quisermos uma vida espiritual frutífera, precisamos dar oportunidade ao Espírito Santo para que Ele trabalhe em nossas vidas, produzindo o fruto do Espírito. Amém? Então veja que o nosso caráter pode ser moldado, principalmente quando sai do mundo para Cristo. Então,
quando aceitamos a Jesus, temos que expressar Cristo. O Espírito Santo agora vai moldando a gente para termos uma aparência de Cristo, a aparência cristã, tá certo? E aí o Espírito Santo vai fazendo surgir o fruto, produzindo o fruto do Espírito para aparentarmos mais cristão. Amém? Não adianta apenas dizer que é crente, é preciso evidenciar o nosso caráter cristão mediante as nossas ações. Então, eu não posso, eu até me recuso de chegar e dizer a uma pessoa assim, não, eu sou cristão. Eu quero que alguém olhe para mim e diga assim, você é cristão. Porque os frutos, meus frutos têm que mostrar que eu sou cristão. Meus frutos têm que mostrar que eu sou cristão. Então o Espírito Santo, ele molda ali o teu caráter de cristão. E alguém, quando alguém te olhar, vai dizer assim, não, este agora é cristão. Quando você vivia na natureza pecaminosa, natureza de Adão, seu caráter era outro. A expressão que você levava um caráter que ninguém se agradava. Mas agora a tua conversa é agradável, teu olhar é agradável, teu falar, teu sorriso, porque o Espírito Santo mudou o teu caráter. Amém? Ataques ao seu caráter. Vamos lá. Em uma vida cristã, você terá que lutar contra os 3 inimigos que farão de tudo para macular o seu caráter. Primeiro, a carne, é o número 1. Segundo, o diabo, e terceiro, o mundo. Muitos acabam sendo vencidos por eles. Para enfrentar e vencer esses inimigos é preciso ter uma vida de comunhão com o Pai. É necessário orar, ler a palavra de Deus e jejuar. Sem a leitura da Bíblia, a oração e o jejum, não conseguimos vencer e ter uma vida frutífera. Veja que há 3 inimigos. Primeiro, a carne. A carne, por quê? Você dorme, você acorda com a carne. Você vive com a carne. Segundo, temos Satanás, o diabo. Temos o diabo. E terceiro, o mundo. O diabo vai estar sempre presente para tentar a carne. E a carne é quem vai forçar o espírito. E agora é o mundo. Por que o mundo? Porque aqueles que estão no maligno. A Bíblia diz que o mundo já jaz no maligno. Aqueles que estão no mundo, para eles já está tudo feito. Então eles vão tentar também nos corromper. Eu tinha um colega de trabalho que ele dizia que iria levar, como diz o pastor Abílio Santana, me levar até as mulheres que se vendem, né? Vendem amor, para conhecer. Então o mundo influencia para isso, mas nós vivemos em Cristo. Devemos vencer, primeiro a carne, segundo vencer o diabo e terceiro vencer o mundo. O nosso opositor mais fraco é o mundo, mas mais forte temos a carne. Segundo, temos o aliado da carne, que é o diabo, e terceiro, temos o mundo. Então temos que ter cuidado com isso. Terceiro tópico, uma vida que não agrada a Deus. Viver segundo a carne. Se o crente vive dominado pelos desejos carnais, ele não pode agradar a Deus. Romanos 8:8. Fomos criados para glorificar a Deus, a produzir o fruto do Espírito. Viver segundo a carne causa males e danos à nossa vida e para o nosso próximo. Paulo exorta que os crentes da igreja de Coríntio para que vivam no Espírito, pois alguns estavam vivendo segundo a carne, de modo que as suas ações eram evidentes, inveja, contendas e dissensões. Paulo deixa claro que os que assim estavam vivendo não poderiam agradar a Deus e ter uma vida de comunhão no Espírito Santo. Espera aí, se o cara está vivendo com inveja, com contenda e dissensão, como um camarada desse vai transmitir a paz? Então estava vivendo conforme a carne. Olha, o crente tem um dever, transmitir paz. O fruto do Espírito na nossa vida, ele transfere para muitas pessoas algo bom. Então eu não posso saudar simplesmente a paz do Senhor sem transmiti-la. Eu tenho que transmitir a paz. Então se eu estou vivendo na inveja, eu estou vivendo com contenda, estou vivendo com dissensões, como é que eu posso transmitir a paz?
Se eu estou com a cara fechada, como eu posso transmitir a paz? Eu tenho que saudar com a paz do Senhor, transmitindo ela para a pessoa que está sendo recebida a paz. Amém? Então temos que ter cuidado. Se vivemos na carne, não agradamos a Deus. A carne gera morte. Então temos que viver em espírito. Amém? Deus, veja, Deus, Ele quer que nós vivamos em comunhão com Ele. Com Ele. Vamos lá, vivendo como espinheiro. Sabemos que a árvore é identificada não por suas flores ou folhas, mas por seus frutos. Jamais vamos colher laranja de uma macieira, pois cada árvore produz o seu fruto segundo a sua espécie. Logo é possível um cristão dominado pelo Espírito Santo produzir as obras da carne. O homem bom tira de seu íntimo, do seu coração transformado, coisas boas, mas o homem mau tira do seu mau coração pelejas, dissensões, prostituição e iras, e até outras coisas. Então veja, se o homem for nós estamos aqui comparando como árvores, for um espinheiro, vai surgir sempre espinho, o fruto que vai ter é espinho. Tudo que der vai ser espinho, ninguém vai conseguir segurar nas mãos. Então o bom homem, ele vai gerar sempre frutos bons, mas o mal sempre aquilo que procede do maligno. Então não possamos nos identificar como um espinheiro, uma mal planta que não produz frutos bons e outras que nem produzem frutos. Mas temos que ser como plantas que produzem bons frutos, agradáveis, aprazíveis e doces. Outros a 30, a 60, a 100, a 120. Amém? João apresenta algumas árvores em uma parábola para o seu povo. A árvore apresenta o povo de Sique. As árvores representam o povo de Siquém, ou Siquém, que desejavam um rei. Essas árvores eram boas. Uma produzia azeite, que era utilizado na unção dos sacerdotes e iluminações. Outras produziam figos, que alimentavam o povo. A videira produzia vinho, que era usado nos sacrifícios de libações. Porém, o espinheiro, arbustos inútil, representavam Abimeleque. Muitos atualmente estão como Abimeleque, não produzindo nada de útil para Deus ou para o próximo, e ainda ferem as pessoas com seus espinhos. Quem vive segundo a carne se torna um espinheiro inútil para Deus e para a igreja. Então, que sejamos como o povo de Siquém e não como Abimeleque. Amém? Produzindo bons frutos. Que ele fala aqui de frutos quando a gente produz um fruto que traz o bem à população, à igreja, a alguém. E Abimeleque, ele aqui não produzia nada, era como o arbusto, era como o espinheiro. Então não possamos ser como Abimeleque. Amém? Mas se possamos ser como devemos ser como, deixa eu ver aqui, a árvore que produziu o azeite, outros que produziu o figo. Então sempre possamos ser desta maneira, amém? Então vamos lá, uma vida infrutífera. Certa vez Jesus contou uma parábola a respeito de uma árvore estéril, uma figueira. Está em Lucas capítulo 13, versículo 6 a 9. A figueira sem fruto refere-se primeiramente a Israel, porém ela também pode ser aplicada aos crentes que professam a Jesus e no entanto insistem em viver uma vida carnal, pecaminosa. Na parábola, o agricultor investe na figueira, adubando, regando, podando, ou seja,
dando todas as condições para que produzam fruto. Mas caso ela não tivesse a frutificar, não viesse a frutificar, seria cortada. Deus está investindo em sua vida e dando todas as condições para que você produza bons frutos e aproveite a oportunidade. Amém? Então, como aquele agricultor que estava podando, estava cuidando, Deus investe também em você. Você vê aqui que o agricultor estava investindo. Na parábola, Jesus muitas vezes vinha para tentar matar aquela árvore porque não estava produzindo fruto. Então o agricultor pedia paciência para cuidar até ela dar bom fruto. Então o agricultor investia. Desta forma, Deus investe em nós, investe em você, investe em mim, para que possamos dar bom fruto. Então, não possamos ser infrutíferos, mas possamos ter frutos para dar e para vender. Amém? Concluindo aqui, quem vive segundo a carne não pode agradar a Deus. E a vida sem Deus torna-se infrutífera. Longe do Senhor, nos tornamos espinheiros, nos ferimos e ferimos ao próximo. Busque a Deus e seja uma árvore frutífera. Amém? Então nós devemos saber que longe de Deus não produzimos nada. Perto de Deus estamos produzindo bons frutos, estamos sendo agradáveis, estamos sendo aprazíveis e Deus quer a gente pertinho dele, tá certo? Ele cuidando de nós e nós servindo a ele. Amém? Então ao término desta aula, lembro a você de você compartilhar esta aula mais uma vez. Compartilhe. Eu peço a você que você passe para seu contato, compartilhe no seu Facebook, compartilhe no Instagram, compartilhe no WhatsApp para teus amigos, teus contatos. Compartilha, pede para ele escrever para ajudar aqui o irmão, tá certo? Para que Deus ele venha abençoar a mim, venha abençoar você, venha trazer sabedoria para a tua casa, a minha casa, tá certo? E que Deus abençoe a você. Fica na paz do Senhor Jesus e no próximo vídeo nós estamos juntos mais uma vez. Amém?